Não, é uma alegria muito grande estar aqui essa noite falando com vocês, principalmente de um tema tão importante para os nossos dias de hoje, um tema que vai ser é fundamental para que nós católicos conhecemos, para que a gente saiba qual é o nosso fim, onde a gente deve chegar, que é essa questão, né, da cristandade em si. Sim, isso. E se quiser começar se apresentando, né? Pessoal aí que não conhece. Perfeito. Bom, meu nome é Edmilson Cruz, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou professor de História, mestre na área de História, e me especializei por mim mesmo de uma maneira, é, vamos dizer assim, por mim, né, autodidata, na área de História da Igreja. Eu estudava História, sempre estudei, e né, dentro da graduação, sempre estudei, não, dentro da graduação de História. E chegou um momento da graduação que eu comecei a me perguntar se realmente tudo aquilo que eles estavam passando estava correto de fato, se era realmente aquilo, né? O checkmate foi em 2013, quando né, teve todo aquele estouro das manifestações, aquela questão dos 20 centavos e tudo mais. Aquilo foi o ponto assim que fez com que eu me perguntasse sobre tudo. E eu comecei a ver que muitas das coisas que eles estavam falando não era bem assim na realidade. Havia uma discrepância bem grande entre aquilo que era ensinado, aquilo que eles ensinavam, com aquilo que realmente aconteceu. E eu comecei então a me perguntar sobre a história da igreja. Bom, a gente não vê nada aqui. Essas coisas que eles afirmam, será que está certo? Então eu comecei a pesquisar por mim mesmo. E isso aí já vai se fazer em 7 anos, né, desses estudos aí, mais profundos sobre a história da igreja, e desde lá, então, comecei a ministrar cursos presenciais, né, aqui mesmo na minha paróquia, na cidade de Portão, onde eu estou vivendo, aqui na região próxima a Novo Hamburgo, São Leopoldo, aqui do Rio Grande do Sul, umas cidades um pouco maiores, Portão é uma cidade pequena. E depois comecei, então, a dar palestras em outros lugares e no ano passado, então, em agosto, eu iniciei esse apostolado aqui no Instagram, com o objetivo de ajudar as pessoas com a verdade. Aquilo que eu não recebi, que eu não tinha ninguém aonde eu pudesse recorrer, não, agora alguém precisa ajudar as pessoas. Então, a ideia foi realizar esse apostolado aqui também dentro do Instagram, nas redes sociais, agora o YouTube, e assim vai indo. Ó, glória a Deus, que bom. Como a gente precisa disso, né? Católico, como nós precisamos ser formados nisso, pessoas assim, para a gente se formar cada vez mais. Nossa, muito bom. E para a gente começar, você quer comunicação para Por favor, uhum. Você quer que eu faça? Você. gente? Você faz, por favor? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos pedir a intercessão, então, de Nossa Senhora no dia de hoje, nesta aula, neste ensino que nós teremos, que ela possa conduzir tudo com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Dai por nós. São José, patriarca da Igreja. Rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá chovendo muito aqui hoje, começou ontem. Não sei se isso está atrapalhando o áudio, se no fundo não tem um barulho de chuva aí que está atrapalhando. Então, aqui tá tranquilo. Alguém comentou aí que tá travando, né? Travando. Para mim tá tudo ok, tá tudo ótimo. Qualquer coisa, vão mandando aí, pessoal. Então, como eu estava falando, né, o tema, né, o resgate da cristandade, né? Como a gente tem falado, desse resgate da cultura ocidental. Então, né, tudo ser preparado diante. Sim,
Só cortou o final ali do áudio que eu não entendi. O que pode repetir? Como que se iniciou, né, a cristandade, as origens da cristandade. Perfeito. Então, isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas acham que a religião ela deve ficar restrita à igreja, que religião só serve para um momento na minha vida, que é o domingo, ou que é o momento que eu vou rezar o terço, ou que é o momento que eu vou, sei lá, o momento que eu vou ao meu grupo a partilhar lá com os meus amigos, enfim. A religião fica só restrita ali. Depois a gente vai para o trabalho, depois a gente vai para a escola, depois a gente vai para a universidade, depois a gente vai para a família, e a religião ela fica separada disso. As pessoas elas acabam colocando, fazendo da sua vida caixas e colocam numa caixa a religião. Eu preencho essa caixa aqui, domingo eu vou na missa. Só que a religião não é assim. A religião ela tem um sentido de conduzir todas as coisas, né? A religião ela deve ser aquilo que ordena todas as coisas, toda a ação daquele ser que se diz religioso. Se não é para ser assim, então que não seja religioso, que vá ser um ateu ou qualquer outra coisa do tipo. Mas se você quer seguir essa religião, se pressupõe que você queira segui-la em todos os âmbitos da sua vida. E isso ocorre com a gente. Quando nós nos convertemos de verdade, a gente percebe que a gente precisa colocar aqueles princípios religiosos dentro das nossas relações com a nossa família, dentro da relação com os nossos pais, com a nossa esposa, dentro da universidade, né, em tudo aquilo que está em torno de nós. O Júnior aí, um grande amigo, compadre, seja bem-vindo, meu caro. Deus abençoe. E então a gente acaba separando, colocando a religião dentro de toda a nossa vida, percebendo que esse é realmente aquilo que o Cristo pediu, né? Nosso Senhor disse. Tá tudo certo, agora voltou, estou te vendo de novo. Voltou, né? Enfim, e o que ocorre, né? O Cristo, ele falou isso, falou que a religião, ela deve, Deus deve estar acima de todas as coisas e que nós devemos buscar primeiro isto, primeiro a religião, primeiro a Deus, para depois buscar as outras coisas. Bom, se eu sou um católico, se eu sou um cristão que busca de maneira verdadeira a fé, que busca de uma maneira profunda, eu não vou deixar a religião somente em um âmbito, eu vou deixar a religião conduzindo toda a minha vida. Então, o que acontece? Nós vamos perceber que a religião ela tem que conduzir a educação, ela tem que conduzir a política, ela tem que conduzir a moral, ela tem que conduzir a cultura, ela tem que conduzir todos os âmbitos da sociedade, porque é de fato ela aquela que está sobre todas as outras coisas. Então, essa maneira errada de as pessoas olharem para a religião como vamos dizer assim, um momento da vida, olhar para a religião apenas como uma instituição que deve ficar separada das outras coisas da sociedade, é totalmente errado, é totalmente diferente daquilo que Cristo pediu. Cristo pediu que a religião pudesse conduzir todas as coisas, pudesse conduzir a todos nós, conduzindo todas as coisas. O que isso gera? Isso gera uma sociedade católica, gera uma sociedade onde os princípios de Cristo estarão sendo seguidos. Isso é a cristandade. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse para os apóstolos, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei, o que ele estava querendo dizer ali é que para aqueles apóstolos
saíssem do lugar onde eles estavam, pudessem ir para outros lugares, pudessem expandir a fé. E ao momento deles, dessa expansão da fé, eles fariam com que surgisse uma cultura católica, uma sociedade católica, né? Uma cristandade. Claro que esse processo ele não foi, digamos assim, da água para o vinho, não foi rápido, foram aí centenas de anos nesse processo de conversão. A igreja primeiro começou com a conversão do próprio Império Romano. Depois que Jesus morreu, no ano 33, já no ano 400, de 120 milhões de habitantes dentro do Império Romano, 60 milhões eram católicos. Isso é um número espantoso, se a gente parar para olhar em termos de proporção. Veja, metade de todo o Império Romano era católico, cerca de 300 anos depois da morte de Cristo. 350 anos depois da morte de Cristo. Em termos de tempo, isso também é muito rápido. Em 350 anos, aquela igreja que surgiu com 12 já era 60 milhões. Né? E o que acontece? Nós temos milhares de católicos, todos eles buscando a fé, buscando viver o catolicismo de uma maneira integral dentro da vida deles. É claro que esse catolicismo ele vai começar a interferir em outros âmbitos da sociedade, que não seja simplesmente o momento da oração, o momento de ir à missa. Então o que os cristãos vão começar a perceber? A gente precisa fazer escola, porque a gente não pode estudar nas escolas dos romanos. Veja o que aconteceu com Santo Agostinho. Santa Mônica era uma católica muito devota, coloca o seu filho em uma escola pagã e o seu filho vira um maniqueísta. Depois de 30 anos é que o coitado teve que se converter. Graças a Deus se converteu, virou um grande doutor da igreja. Mas eles percebem uma necessidade. Veja, essa cultura pagã aqui de banhos públicos no Império Romano, de ficar matando pessoa como divertimento, isso aí está errado. Nós católicos não podemos ir aí. São metade de toda a população romana. O que vai acontecer? Vai fechar, o circo romano fecha, se altera, os banhos públicos cessam, os sacrifícios aos deuses fecham. Até tem uma carta muito, muito interessante de Plínio o Jovem, isso é um documento que existe, aonde ele escreve para o imperador Trajano, no século III, dizendo assim: olha, eu não sei o que está acontecendo aqui na região da Ásia Menor, a região da Ásia Menor, onde tem as comunidades de Corinto, Éfaso, Filipos, toda aquela região ali da Grécia. Aqui, né, não sei o que está acontecendo aqui, porque as pessoas não frequentam mais os cultos, não frequentam mais os banhos públicos, os jogos, o comércio dos animais para sacrifício cessou, ninguém mais compra nada, e estão culpando uns tais de católicos. Ou seja, seria a mesma coisa no Brasil, sei lá, um governador de algum estado, ou o próprio presidente mandar uma carta para outro governante dizendo: olha, não sei o que está acontecendo aqui no Brasil, mas o paganismo desapareceu do país, e é culpa dos católicos. Foi isso que aconteceu. Então isso é a cristandade, e a cristandade ela acaba sendo esses elementos da religião que começam a conduzir a sociedade, elas começam a conduzir a sociedade. Só que isso não é através de uma maneira imposta, não é que chegou lá um exército de católicos e agora vocês vão seguir os nossos princípios e os nossos mandamentos. Isso quem faz são os muçulmanos. Os muçulmanos, eles dominam um determinado local e através da submissão, eles obrigam todos aqueles que perderam a se tornarem muçulmanos e a seguirem aquilo. Se não seguirem, ou eles morrerão ou serão expulsos daquela região. Agora, os católicos não. Os católicos foi um processo natural. Foi a partir da conversão daqueles pagãos, daqueles homens, daquelas mulheres, dentro do Império Romano. Depois o Império Romano vai ser derrubado pelos bárbaros. Começa-se toda uma conversão dos bárbaros. A partir da conversão desses bárbaros começam a surgir nações,
E essas nações, elas começam a surgir em torno da igreja, porque a igreja foi a instituição que as ensinou tudo, realmente tudo, né? As que civilizou elas. Então, o que acontece? A religião, ela começa a se tornar uma parte essencial para a vida do cotidiano daqueles homens. E assim a religião começa a conduzi-los de uma maneira natural, começa a conduzir a sociedade. E a igreja começa a conduzir a sociedade. Por isso, então, cristandade, né? Onde a igreja ela é a mãe da sociedade, mater ecclesia, mãe igreja. E a cristandade não é um local onde a igreja controla as pessoas, é um local onde a igreja orienta as pessoas. A diferença é que hoje a igreja também orienta, porém o povo não escuta. Naquele tempo, o povo escutava, o povo seguia. E é isso que vai acontecer, principalmente do século XI ao século XIII, a meados ali do século XIII, até mais ou menos, não, perdão, meados do século XIV, até 1350, que nós podemos dizer assim, vai esse período da cristandade, o período de maior apogeu que a Europa já viveu na sua história. Então foi um momento onde os santos fervilhavam, onde a monarquia ela teve o seu ápice, aonde a sociedade humana ela pôde ter assim a evolução intelectual, filosófica, cultural maior em todo qualquer, comparado a todo qualquer período histórico que a gente já viveu. Por quê? Porque a religião era quem conduzia todas as coisas. Então, isso é a cristandade. Então, e ela surge disso, ela surge de uma maneira natural. O que acontece é que as pessoas, não sei se é por desinformação ou por mau caratismo, que elas olham isso que ocorreu e elas não querem admitir o papel importante que a religião tem dentro da sociedade, né? A igreja controlou a mente das pessoas, a igreja coisas do aspecto natural que isso gerou. Enfim, é mais ou menos, né, isso que a gente tem que ter em mente quando a gente comenta sobre a cristandade. Tá normal aí? Sim, então agora sim. Deu um corte ali, Uhum. mas deu certo. Nós falamos mais isso. Uma das coisas que eu acho fantástica é a questão da integralidade, né? Igual você falou. O seu áudio tá cortando muito. Eu acho que. Deixa eu tentar botar o fone aqui de novo, não estava funcionando o fone. Perfeito, agora ficou bem melhor. Tá, Pronto. tá, tá me ouvindo também? Tô, agora tá. Ah, ótimo. Certo, então. Tá. Então, eu estava falando disso, né, dessa questão que é maravilhoso isso, de como que os católicos na maneira integral viviam, né? Hoje em dia tem essa questão fragmentada, né? Ah, eu sou católico, Exato. mas, tipo assim, eu vivo no mundo, tipo, não dou testemunho nenhum, só vou na missa domingo. Isso que é o bonito, essa integralidade que a gente via nesse início da cristandade, né? Tipo, em todas as áreas e de maneira natural vai atingindo tudo, né? Uhum. Exato. O que acontece, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Isso o próprio São Paulo, ele escreve isso na sua carta, né? Dizendo que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, no nosso corpo é onde habita a nossa vontade, a nossa alma, onde está o nosso psique, né? O corpo, a carne, e dentro do espírito é onde Deus habita. É no espírito aonde ele se esconde. Até o próprio Hugo de São Vítor, naquele escreve no livro do Tratado dos Três Dias, fazendo uma comparação com como é que é o nome? A, que Salomão construiu, o Templo de Salomão, onde era o templo, famoso templo, onde era realizado sacrifícios, comparando os três lugares do templo com a nossa estrutura
que nós somos formados. Então, a parte exterior do templo seria o corpo, a parte interna do templo seria a alma, mas dentro da parte interna está o Santo dos Santos, aonde está a Arca da Aliança, onde Deus habita, e ali ali é o Espírito. Então, e o apóstolo ele diz o seguinte, ele diz que nós precisamos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, desses três elementos que formam o nosso ser, é o Espírito, aquele que deve orientar todas as coisas, é o Espírito que deve governar, deve reger, né, o corpo, deve reger a alma. E o que é interessante isso? Se é o Espírito que deve reger todas as coisas, dentro da sociedade também é a religião. Por quê? Porque a sociedade ela é formada de indivíduos, e de indivíduos que se unem e formam famílias, formam genos. Isso já o próprio Aristóteles, no livro A Política, já havia falado sobre isso. Então, se eu preciso viver segundo o Espírito, é lógico que os princípios que devem governar uma sociedade devem ser os princípios da religião, os princípios que transcendem. E o que acontece é que nós estamos vivendo num período onde a religião, quando estava na cristandade, na Idade Média, a religião era quem conduzia e quem ordenava todas as coisas, ela foi substituída por, primeiro, um plano político absolutista e depois por um plano econômico. Então, hoje, a sociedade ela não está vivendo segundo o espírito, ela está vivendo segundo a carne, vamos dizer assim. Ela está seguindo um princípio econômico. Em toda a estrutura social ela é construída em cima de princípios econômicos. Só que isso não é o correto, porque nós não somos uma pessoa econômica. A economia para um ser humano, para nós, é algo secundário. Nós devemos viver segundo o espírito. Isso é primordial. Isso deve estar sobre todas as coisas. Então, dentro da sociedade, também a religião deve estar sobre todas as coisas. E hoje a gente percebe que houve uma relativização total desses princípios. Então, as pessoas elas vivem sem saber disso. Elas acham que viver da maneira que estão vivendo hoje é normal. E agora aparece o tal do novo normal, que é algo extremamente preocupante. Né? O que é o tal do novo normal? Ninguém sabe aí o que vai vir a ser isso. Mas já é uma alteração que está sendo feita na sociedade, a mesma alteração que ocorreu, uma espécie de alteração que, da mesma forma que ocorreu há 500 anos atrás, quando a religião ela começou a ser tirada desse princípio social, que é aquilo que deveria sempre estar. Nunca a religião deveria ser retirada da sociedade. E a gente percebe que o Ocidente ele vem sendo destruído, ele está sendo, vamos dizer assim, apagado. O Ocidente ele está em frangalhos, porque realmente aquilo que o forma está sendo tirado dele. Então você consegue pensar em Oriente Médio sem islamismo? Não consegue. Você consegue pensar em Índia sem hinduísmo? Veja que a religião ainda está ligada nessa sociedade. Agora, no Ocidente, na Europa, a gente devia falar Europa, deveria vir catolicismo. Ou, no mínimo dos mínimos, cristianismo. Mas nem isso vem o que? Vem ateísmo. Então, está perdido. Está perdido, porque retirou o elemento essencial que formou aquela sociedade. E eles pisam nisso, né? Tipo assim, tudo aquilo que o cristianismo trouxe, né, é colocado hoje como, tipo, como até falam da Idade Média, né? A Idade das Trevas. Eles pisam em tudo aquilo que foi criado. Igual eu, né, até estudando, até na minha sala, né, na faculdade lá de História, tipo, o jeito que é colocado isso é, tipo assim, um desprezo total pelo Ocidente. Tipo assim, Exato. é o ambiente que eu vivo, mas é um desprezo. Tipo, eu não, é como se fosse tudo ruim, tudo aquilo que o Ocidente trouxe. É como podemos até falar, né? Tipo, cuspir no prato que comeu, né? Tipo assim, tudo aquilo Exato. que nós temos.
tá sendo pisado, tipo assim, banalizado, tipo, é ruim, né? Exatamente, é um ódio, aquilo que me forma, na verdade é um ódio contra Deus, no fundo, no fundo, no fundo, é um ódio contra Deus, mas como a sociedade ela já acha que Deus nem existe, ela começa a odiar a si mesma. Então, Sim. é aquilo que o próprio padre Leonardo Castellani, fazendo uma análise é, histórica a partir de um fundo teocêntrico, né, aonde, bom, o que que ocorreu na sociedade que fez com que ela chegasse até esse ponto que nós estamos vivendo hoje? E o padre Leonardo Castellani foi a revolução marxista e a quarta seria então a cultura da morte. E isso fez o quê? Fez do que homens que vivessem a cristandade, uma sociedade aonde a dignidade um do outro, aonde as relações culturais, as relações sociais, as relações políticas eram de alto nível, a chegar a uma sociedade onde ela despreza a si mesma, ela despreza suas crianças, né, querendo matar bebês dentro do ventre das suas mães, é uma sociedade que despreza os seus idosos, que faz com que tenham políticas a favor da eutanásia. É uma sociedade que despreza o próprio ser humano, comparando ele a animais, ou tendo pessoas querendo ser animais. Hoje eu vi um vídeo, por exemplo, de uma manifestação na Inglaterra, que tem um movimento muito forte na Inglaterra, onde homens homossexuais eles se sentem cães. Eles literalmente se sentem como cães e eles andam na rua com alguém carregando eles numa coleira. Então veja, a dignidade humana ela foi destruída. É um ódio tão forte contra si mesmo. No fundo, é um ódio contra Deus que se manifesta contra si mesmo. Então esse ódio ao Ocidente, no fundo, é um ódio contra si mesmo. E isso é fruto de toda essa baboseira da filosofia moderna que acabou sendo jogada em cima de nós como algo, como um princípio evolutivo, né? Eles acham que tudo foi evolução. Eles façam isso de uma maneira muito natural dentro da universidade. Eles passam um princípio evolutivo na história, onde cada período foi uma evolução e a grande evolução da Idade Média foi o Iluminismo. Então, agora a gente não é mais teocêntrico, agora a gente é antropocêntrico. As pessoas colocam isso como, vejam, graças a Deus, imagina, a gente seria teocêntrico, a gente seria religioso demais, a gente seria fanático. E ao mesmo tempo que eles falam isso, eles adoram os muçulmanos. Eles dizem assim, nossa, os muçulmanos são pessoas formidáveis, eles são ótimos, mas veja, eles vivem realmente como os Defendem eles, medievais né? viviam. Tá? É. Só que eles são muçulmanos. Os medievais da Europa, de algumas regiões da Europa, eram católicos. Mas por que os católicos não podem viver desse jeito? Porque para os católicos é fanatismo, mas para os muçulmanos é cultura. É um ódio gigantesco contra si mesmo. Sim, tem até uma parte de um livro que eu acho interessante, o livro que fala Idade Média, o nascimento do Ocidente. Tá Oi? ouvindo? Tá Pode ouvindo? falar. Aham. Que é o livro do historiador Hilário Franco Júnior, né? Isso mesmo, né? Uhum. Que tem Uhum. um livro da Idade Média, que tem um capítulo lá que eu achei interessante, que ele vai falando assim de todos os patrimônios da Idade Média, patrimônio linguístico, patrimônio cultural, né? Vários patrimônios assim, questão de social, econômico, político, e de repente ele cita uma frase que eu achei interessante, que fala assim que o Renascimento é o filho ingrato da Idade Média, né? Tipo assim, que Uhum. essa questão do Renascimento, o Iluminismo veio para trazer à luz, mas tudo aquilo que eles trouxeram já era coisa que já estava sendo acontecendo na Idade Média, tipo assim, toda a questão da cultura, questão social, questão econômica, já estava tendo uma crescente ali. Tipo assim, não foi uma coisa que eles inventam, nossa, vamos trazer à luz. Não, já estava sendo formada, plantada, e de repente eles veio só para, tipo assim, falar que foi eles, né? Aí eu achei interessante, o filho ingrato da Idade Média. É bem interessante saber que eles estão, que no teu curso eles passaram essa bibliografia do Hilário Franco Júnior, porque
ele é um medievalista que a gente tem que respeitar porque ele falou realmente as coisas de uma maneira muito correta. Isso é muito bom saber. E qualquer medievalista que vai estudar a Idade Média, ele fala isso, né? Somente os historiadores marxistas, da linha marxista, que olham para a Idade Média com um grande preconceito. A gente olha os livros do Legoff, do Mark Bloch, do Hilário Franco Júnior, o Christopher Dawson trabalha muito nesse tema também, né? A religião como a criação do Ocidente. Todos eles demonstram que a sociedade moderna atual, ela, na verdade, foi fundada pela Idade Média. Quem fundou o Ocidente foi a Idade Média. E o que é interessante é que o Renascimento, o que ele faz é renascer tudo aquilo que era ruim, que havia sido deixado de lado. Se tu parar para pensar, foi uma reflexão que eu fiz uma vez, e eu sempre falo sobre isso em todos os cursos que eu vou dar, eu sempre comento isso, porque é muito interessante a gente observar isso. A gente olha, por exemplo, a Idade Antiga. Na Idade Antiga haviam vícios, né, vícios sociais, como, por exemplo, a escravidão, como, por exemplo, não havia uma relação entre o homem e uma mulher com a mesma dignidade. Havia até o homem se achava com uma maior dignidade do que a mulher. A sodomia era uma prática muito comum. A pedofilia ocorria dentro daquelas relações, né, casamentos poligâmicos, enfim, e uma certa barbárie. E o que acontece? Na Idade Média, tudo isso é abolido, isso desaparece. Não temos escravidão, não temos. A mulher é onde ela tem o seu maior momento de dignidade dentro da história. O próprio Jacques Legoff diz isso, que foi a religião católica que deu dignidade à mulher. Fala isso para uma feminista, meu Deus, as mulheres piram, mas é a verdade. Foi realmente isso que aconteceu. Só que o que acontece? Renascimento. O que renasce? Renasce tudo isso aí. A gente olha que depois de 1500, 1600, volta a escravidão, volta a ideia de que o homem é superior à mulher, então vem todo o movimento sufragista depois, toda aquela coisa, pedofilia, sodomia, né, a prática homossexual, volta toda essa questão de até a pedofilia. Estão querendo hoje legalizar isso. Ou seja, é aquilo que um grande filósofo aqui, gaúcho, de Porto Alegre, já disse, o Mário Ferreira dos Santos, que é a invasão dos bárbaros. Ou seja, a sociedade ela está se barbarizando. Ela está cada vez mais se tornando bárbara. E negando a sua cultura, negando a sua língua, negando os seus fundadores. Então hoje a gente vê essas manifestações. O que eles destroem? Eles destroem estátuas de pessoas católicos, muitas vezes, que foram importantes para aquela sociedade. Ou seja, é um barbarismo, como aconteceu na Roma Antiga, que os bárbaros invadiram a Roma Antiga e foram lá derrubar suas estátuas, acabou com a língua, destruiu. Então, o que ocorre, na verdade, não foi uma evolução, foi um declínio. É isso que ocorre. E o renascimento, ele vai renascer esses vícios culturais. É exatamente esses vícios culturais que foram vencidos durante a Idade Média. E eles foram vencidos por causa da moral católica. Então, a moral católica ela foi atacada de uma maneira severa por aqueles inimigos da igreja. E assim, eles conseguiram enfraquecer a sociedade, fazendo com que outros elementos pudessem vir a conduzir os seres humanos, né? Conduzir as sociedades, e não mais a moral católica. E a partir dali foi tudo saindo do lugar, né? Exato. A partir do momento que tirou a igreja do seu devido lugar, foi tudo... Exato. Foi um declínio atrás do outro, a gente percebe isso. Então, você vê, por exemplo, uma coisa muito importante. Dentro da Idade Média,
não ocorriam guerras, tá? Haviam poucas guerras, haviam conflitos, tá? Mas esses conflitos eles eram muito locais, mas o único conflito em termos gerais que gerou, em termos globais que aconteceu dentro do período da cristandade foram as cruzadas, que como eu falei numa história ontem que um rapaz perguntou se era realmente necessário que as cruzadas fossem realizadas, eu respondi, olha, se ela, ela já está no seu declínio, né? A Guerra dos 100 Anos é aquilo que o Johann Escravo. Huizinga vai dizer lá, né, que é Professor, o outono da Idade Média, né? Ou seja, você tá começa a esfriar. escutando? Né? A Idade Média, o pessoal que Oi? diz que travou, o que travou É. será? Enfim, Você tá me escutando? mas só estou comentando que houve duas guerras no período da cristandade, uma era com as cruzadas e a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos já está no fim. Bom, Uhum. só que não havia nenhuma ideia de domínio global. Eram guerras por questões locais. Depois que surge a religião é, protestante, depois que Lutero ele acaba criando a sua religião, a religião protestante ela vai ser uma religião política. Vai ser a tomada total do Estado da religião. Até tem o. Agora eu não lembro quem falou exatamente qual foi o historiador, se não me engano, se foi o Hilaire Belloc, que coloca que se não fossem as espadas, o protestantismo nunca teria crescido como, como cresceu, porque ele acabou se Uhum. tornando uma religião estatal. Foi a possibilidade dos reis não precisarem mais abaixar a cabeça do Papa. Olha, nós temos uma outra religião cristã. Né? Nós somos outros seguidores de Cristo. E o que acontece a partir dali? Um número gigantesco de confrontos, de guerras. Começa com a Guerra dos Sete Dias e depois, logo mais, vai aparecer o Napoleão querendo dominar todo mundo. Então, veja que é é uma degradação, é uma decadência. E depois o que ocorre é só o aprofundamento desse buraco. Né? O pessoal diz que é, não tem problema cair, né? Do chão não passa. A questão é que a gente caiu e até agora a gente não achou o chão. Está tá Uhum. numa queda sem fim, assim, e não Uhum. achou o chão para parar e poder, bom, vamos subir de novo. Porque a Retomar. decadência, ela está gigantesca. E isso por quê? Porque a religião católica, principalmente, ela foi afastada. Porque a religião católica ela tem um princípio moral muito sólido, tem uma moralidade muito forte. Porque Uhum. ela coloca a ideia de que o homem ele deve buscar a perfeição. Então, o protestantismo, você já percebe que não tem essa ideia. Ninguém é como Deus. Ninguém assim, santo. Como assim ser santo? Só Deus é santo. Eu não consigo ser santo. Eu não consigo chegar à santidade. Então eles colocam um limite para colocam um limite para a fé. Não creio Eles na só, santidade, né? oi? Não creio na santidade, né? Exato, exato. Eles acreditam, digamos assim, naquela ideia de apenas uma primeira conversão. Ou seja, não buscam que o ser humano é, possa chegar a uma perfeição. É apenas a primeira conversão. Basta você declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, que você será salvo. Uhum. Vejam que, agora abrindo um parêntese, que isso é muito parecido com o islamismo. Como você se torna muçulmano? É muito simples. Basta você declarar Alá
como seu único Deus e Maomé como seu único profeta. Então, se um muçulmano aparecer diante de você e você não tiver coragem de negar a fé, você vai ter que fazer uma declaração pública de que Alá é seu único Deus e Maomé é o único profeta. Pronto, você virou muçulmano. Acabou. E o protestantismo, ele acaba sendo esse maometanismo cristão, porque olha, só basta eu anunciar Jesus Cristo como meu único Deus, que eu agora estou salvo. Acabou. Hum, Bom, não é bem assim. É, uhum, o processo é bem amplo, é bem grande para você chegar a isso. uhum, Então, por isso, a moral católica ela tem uma base, uma solidez muito maior do que as outras religiões. E por uhum, isso o ódio a tudo aquilo que vem à Igreja Católica, o ódio a todo católico, por causa disso, porque de certa maneira os inimigos da Igreja eles sabem que para causar de fato uma alteração na sociedade, causar de fato uma mudança, precisa se destruir a sua base mais sólida, que é a Igreja. E hoje, um dos grandes males que nós estamos vivendo dentro do século XX é de que, de certa maneira, a igreja acabou recebendo interferências de visões modernistas, de pensamentos modernos, esses que nós condenamos, que acabaram entrando dentro da igreja, principalmente no século XX. Já desde uhum, Pio IX, no século XIX, ele já dizia: olha, cuidado com essas filosofias vãs aí, cuidado com isso. Leão XIII também, Papa São Pio X também, Pio XI, Pio XII, enfim. Porém, mesmo com os papas condenando isso, isso acabou entrando e uhum. tomando boa parte do clero. E exatamente, Jefferson, até a teologia da libertação é já uma amostra disso, porque é uma filosofia moderna adaptada para uma vida religiosa. Sim. É como ser um comunista católico, se isso é possível. Né? Uhum. Os mártires que morreram do comunismo, olha, eu fico apavorados com isso. Como assim, É, comunismo verdade. católico? Que história é essa? Mas Deram a entrou. vida, né? É, Deram a vida para combater e agora. exato. Os poloneses, muitos católicos poloneses morreram na própria República Tcheca também, naquela região ali do leste europeu. Centenas de católicos foram mortos pelo governo soviético, foram perseguidos. E o que acontece? Tá? Houve essa interferência, acabou invadindo. Hum, hum, E isso é para outras filosofias também, para outros modelos de pensamento. Né? Não apenas o marxismo, mas a gente, por exemplo, percebe desculpe, a interferência do pensamento de Freud dentro da formação de muitos membros do clero, muitos membros da igreja, a interferência de Nietzsche, a interferência de Kant, como criticar tudo, criticar, relativizar tudo. Então, não existe mais nada que seja concreto, absoluto, nem mesmo Deus. Tudo é relativo. A ética kantiana invadiu muito do pensamento católico, porque muitos hoje dizem assim, não, mas o que é bom para você não talvez não seja bom para mim, então é relativo. Então também o pecado é relativo, então a maldade é relativa. Na verdade, nem existe mal, não existe demônio, então ocorreu essa interferência. E isso é um dos problemas maiores, porque falta aquele bastião da fé, ele está em crise. Então, a uhum, sociedade já está em crise há 500 anos, mas há 100 anos eu tenho uma crise religiosa agora gigantesca, que não se resolveu. uhum. E está longe de se resolver ainda. Mas, enfim, é assim que a gente está, né?
Deus nos colocou aqui nesse tempo. Agora a gente tem que É, fazer a nossa parte e buscar, com ações como a de vocês aí, do Instituto Santa Zélia e São Luís, e outras ações, tentar trazer de volta dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, primeiro, viver os princípios de um catolicismo integral. até o que eu ia perguntar agora, era isso mesmo, né? Igual nós, nessa geração, desse tempo, quando a gente olha para os princípios apostólicos, né? Como que eles deram a vida para converter os bárbaros, se a gente olhar para a geração de hoje, não é muito diferente dos bárbaros, né? Tipo assim, umas barbaridades que a gente vê, né? E como lidar, né, nessa geração de hoje, nesse tempo, como que a gente pode resgatar essa cristandade, nós como católicos, né? O que que a gente pode fazer para trazer de volta essa cristandade nessa sociedade, na geração de hoje? Então, essa não é uma pergunta muito fácil É, de ser respondida, porque cada pessoa tem uma resposta diferente para isso. sim, E é, cada movimento dentro da igreja tem uma resposta e um modelo diferente de agir perante isso. E o pior problema é que todos acham que estão certíssimos e que eles serão os salvadores de todo o problema. verdade. Então é algo muito, muito complexo mesmo de ser respondido. Complexo, né? Mas o que eu acho, olhando para a história da igreja, o que a gente precisa ter é uma vivência espiritual muito sólida, muito sólida. É tentar aquilo que. Vejam só, aqueles primeiros homens, eles não tinham o conhecimento das coisas que nós temos hoje. Claro, naquele tempo tinha lá um Santo Antão, que era um gigante na vida espiritual, que mostrava tudo como é que as pessoas deveriam rezar e como elas conseguiriam falar com Deus, mas era algo muito limitado a Alexandria, ao Egito. Nós tínhamos, sei lá, São Bento na Itália também, mas era algo muito limitado. Hoje nós temos grandes mestres espirituais, Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha e tantos outros grandes santos, e não só santos, mas também mestres espirituais da teologia mística, como Antônio Roio Marim e outros, que nos dão indícios de como que a gente deve seguir essa vida espiritual. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós conseguirmos introduzir em nós uma vida espiritual sólida, uma vivência e uma relação com Deus aonde seja efetiva e que a partir daí, a partir dessa vivência espiritual sólida, a gente consiga ouvir a Deus e poder responder e seguir aquilo que é necessário. Então, hoje a gente está percebendo que há um, um protagonismo do leigo dentro da igreja. E esse protagonismo ele deve ser exercido, né? Não, não tem, bom, não, o que era para estar aqui não era eu, não era você, era para ter aqui daqui a pouco dois tomistas, dois escolásticos, dois dominicanos, dois jesuítas aqui discutindo sobre como que a gente faz para a cristandade voltar, mas veja, Uhum, nós dois, é isso, né? Não tem cão caça verdade. com gato. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar essa vida espiritual profunda, estar atento àquilo que Deus quer para nós. Então, dentro desse protagonismo do leigo, aí vem um grande número de famílias que estão querendo resgatar isso, e é a partir de dentro das famílias que vão sair novos sacerdotes, vão sair novas vocações religiosas que vão conseguir, de certa maneira, depois de um efeito dominó, alterar também as ordens, o clero e tudo mais. Então, eu acredito que esse é o tempo para nós. Agora, exatamente como isso deve ser feito, através
de uma regra, assim, isso eu não vou saber responder, porque ainda mais que tem várias pessoas que respondem isso de várias maneiras diferentes e até brigam por isso. Então, Uhum. o importante mesmo é a gente buscar uma vida de oração sólida, buscar uma vida intelectual. E essa vida intelectual não consiste que a gente necessariamente precise ser, vou ser um intelectual. Não, a pessoa ela precisa conhecer a verdade. Ela precisa ter um conhecimento da verdade. Então, porque ela vai precisar catequizar o seu filho, ela vai precisar falar para alguém que tem aí, está seguindo alguma mentira, e a única maneira de lutar contra a mentira é através, usando a verdade. Então, Uhum. eu acredito que esse aí é o caminho para a gente poder, de certa maneira, aos poucos, fazer com que essa cristandade retorne e a gente assim possa ter de fato uma sociedade católica novamente. Amém. É isso mesmo. Já quero agradecer, né? Infelizmente já está dando essa hora já, eu acho. Está quase para dar a hora, a gente vai ter que encerrar. Ó, inclusive já deu 30 segundos aqui. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom conversar com você, Robson. Uma alegria muito grande aí. Também agradeço ao pessoal que esteve conosco aí nessa uma hora aí para a gente poder falar um pouquinho sobre, sobre a cristandade. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Quero convidar também aqueles que não sabem para o evento que a gente vai ter agora na semana que vem sobre a teologia da libertação, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão do modernismo, da interferência dentro da igreja e tudo mais. Enfim, espero que o pessoal tenha gostado também. Quem não me segue lá no perfil, quiser trocar alguma ideia, mandar alguma pergunta, pode ser lá no direct ou lá na caixinha de perguntas, enfim. Às vezes a gente não consegue responder tudo, mas sempre tenta. Sim, muito legal. Eu vi nas postagens, nas perguntas, respostas bem legal mesmo. E no YouTube também, né? O canal também seu tem bastante vídeo muito interessante, né? Tem bastante live lá, bastante coisa que eu fiz durante esse tempo aí. Todas as lives estão lá. Tenho tentado gravar, enfim, Voltou. e às vezes não consigo gravar muito, mas enfim, tem bastante coisa lá também no YouTube, né, o pessoal pode seguir. Teve a Érica aqui que perguntou se eu vou reabrir o curso do Deixe de Ser Enganado. Se Deus quiser, no dia 13 de julho, a gente vai reabrir ali o carrinho. Então fiquem atentos. O Gabriel, o nome do canal é um nome muito, muito bonito. É Edmilson Cruz, o nome do canal. Não tem nada de autêntico, nada. É o Muito bom. mesmo, Bem simples, né? bem simples, bem direto. Mas, mas Mas é muito isso aí, bom. meu cara. Mas muito obrigado mesmo, viu, Edmilson? Deus abençoe, né? Seu ministério, sua vocação, seu trabalho, né? Tudo na sua vida. Obrigado. Me edificou muito, né? Nossa, foi. E me motivou também nessa área aí, né? Que tem vezes Isso que aí, dá a gente uma. precisa de mais. A gente precisa de vários É, historiadores aí. A gente precisa mudar essa mas. história. Amém. Obrigado mesmo. Obrigado pelo Instituto São Luís Santa Zélia, todos que participaram aí. Né? Eu quero encerrar com essa oração, né? Já rezando por você, pela sua vida, todos que assistiram aí a live, todos que vão assistir depois o vídeo, né? Quero consagrar que a Senhora Virgem Maria possa passar à frente, a Senhora que é mãe da igreja, nossa intercessora, a Senhora que é mãe do Verbo encarnado, a verdade, que se encarnou, que pisou nessa terra, que andou no nosso meio. Queremos consagrar, mãe, tudo que foi falado nessa live, tudo que o professor Edmilson falou, que nós conversamos, cada um que participou, que vai ver, que possa gerar frutos, frutos para a igreja, frutos para esse mundo tão necessitado da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Nosso pecadores, Deus, agora e na agora hora no de nossa nosso morte. nome, Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos para que das sejamos promessas dignos de das Cristo. promessas de Cristo. Amém. Do Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Deus Valeu, meu abençoe. caro. Um Abraço, boa abraço. noite. Tamo Boa junto. noite. Deus abençoe. Valeu. Amém.